Agora vamos ver aqui algumas ferramentas do GeoGebra, né, que ficaram faltando. Então vamos começar pela ferramenta rotação em torno de um ponto que se encontra na primeira caixa aqui, no primeiro conjunto de ferramentas. Então clicando aqui e colocando o mouse aqui em cima, ele fala: selecione primeiro o centro da rotação e depois arraste o objeto. Então eu vou selecionar esse ponto E como centro da rotação, né? E agora eu vou arrastar esse objeto. Então eu vou clicar, segurar e arrastar. Então, ele vai fazer uma rotação deste objeto em torno do ponto E. E aí a gente controla, posiciona o objeto manualmente aqui. Uma outra maneira, pessoal, de fazer a rotação é selecionar a ferramenta rotação em torno de um ponto. Então, selecionei. Agora eu vou colocar o mouse aqui em cima, ela vai falar: selecione primeiro o objeto, depois o centro e então o ângulo de rotação. Então ela funciona assim: primeiro a gente seleciona o objeto que a gente quer rotacionar, o ponto de referência, quer dizer, o objeto vai sofrer uma rotação em relação ao ponto que a gente seleciona agora, né? E aí a gente pode escolher o ângulo exatamente que a gente quer fazer a rotação desse objeto. E pode escolher o sentido também. Eu vou colocar 180 graus, aí o sentido de rotação vou deixar anti-horário mesmo. Clique em OK, pronto, ele fez a rotação. Nesse caso, ele cria um outro objeto, né? Então tem o objeto original, que a gente usou para fazer a rotação, e aí tem esse objeto que foi criado aqui, que é o resultado da rotação. Bom, eu vou mostrar a malha aqui, e agora vamos observar, né, o que acontece se a gente movimentar o objeto original. Então você tem lá a rotação, né, acompanha o movimento, beleza? Bom, vamos fazer aqui agora uma outra rotação do mesmo objeto, mas usando um controle deslizante, tá? Então eu vou ocultar esse objeto que eu fiz, que foi criado aqui, né? Então é a rotação do objeto Q1. Vou ocultar ele, vou ocultar esses pontos também. É o A', B', C', D'. Vou ficar aqui só com o objeto original. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um controle deslizante. Então aqui, ó, na penúltima caixa de ferramentas, tem uma chamada controle deslizante. Vou clicar em qualquer lugar da janela de visualização, né? Um lugar vazio que não tenha nenhum objeto. E aqui eu vou escolher ângulo, porque como a gente está fazendo rotação, é em relação a um ângulo, tá? E aqui eu vou definir que o ângulo pode ser de 0 grau até 360 graus, e esse ângulo vai mudar, né, de 1 em 1 grau, que a gente chama de incremento aqui no GeoGebra. Vou dar OK. Foi criado um controle deslizante. Agora eu vou fazer a rotação de novo, tá, do objeto. Vou deixar aqui num ângulo 0 mesmo. Então vamos fazer a rotação desse objeto. Então a gente seleciona aqui a ferramenta rotação em torno de um ponto, né? A gente já sabe que tem que clicar no objeto que a gente quer rotacionar, no ponto que vai servir de referência para a rotação, e aqui tem que escolher o ângulo. Agora eu vou colocar aqui o nome que a gente deu lá para o controle deslizante. Na verdade, o nome foi automático, né? É a letra alfa, né? Então, eu não vou colocar um ângulo específico, eu vou dar o nome do controle deslizante. Então, vou clicar aqui, ó, nesse símbolo de alfa, vai aparecer aqui alguns símbolos e tem a letra alfa aqui. Então, vou clicar aqui, OK. Pronto. Então, agora, veja, eu tenho um controle deslizante, né? E se eu alterar o valor dele, ó, eu vou perceber que está sendo feita a rotação pelo ângulo alfa.
ok? Ó. Quando estava em 0, não dava para perceber porque estava ali em cima do objeto original, ok? Bom, e esse controle deslizante pode ser animado, né? Quer dizer, eu posso selecionar ele clicando com o botão direito do mouse e eu posso selecionar animar. O que vai acontecer? O controle deslizante vai se mover numa determinada velocidade, né? Essa velocidade também pode ser controlada, tá? A gente pode aumentar ou diminuir essa velocidade. Posso clicar aqui, né? Posso vir aqui em propriedades, é aberta aqui a janela onde tem as propriedades do controle deslizante, né? E aqui eu posso mudar, né, a velocidade aqui, ó. Posso digitar uma velocidade, pode colocar 2 vezes mais do que a velocidade estava ali, ok? Olha lá, então ele aumentou a velocidade. Bom, pessoal, a gente também pode fazer uma rotação através do campo de entrada, utilizando um comando do GeoGebra. Então, este comando se chama girar. Então, vou digitar aqui no campo de entrada girar. Já aparece algumas sintaxes possíveis para esse comando. Na janela de visualização 2D do GeoGebra, o que interessa para a gente são as duas primeiras sintaxes. Vou pegar a primeira. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o nome do objeto e o ângulo de rotação que eu quero. O objeto é esse polígono, esse quadrilátero que se chama Q1. Então, se eu quiser saber o nome de um objeto, posso selecionar ele e olhar o que foi destacado aqui na janela de álgebra, no caso Q1, tá bom? Bom, então vem aqui no lugar de objeto, vamos digitar Q1. E aí eu posso apertar a tecla Tab para digitar o ângulo. O ângulo eu quero que seja de acordo com esse controle deslizante que a gente já criou, que tem nome alfa. Então eu vou clicar nesse símbolozinho da letra grega alfa para abrir esse teclado virtual, né? E eu vou selecionar aqui a letra alfa. Pronto, posso teclar Enter e nós já temos o objeto, né, resultante da rotação. Para perceber isso, basta mudar aqui o ângulo. Ó, okay? Tem o objeto de rotação. Bom, lembram que essa sintaxe a gente só forneceu dois valores, né? A gente só digitou o objeto, o nome do objeto, que é o Q1, e o ângulo alfa. E qual que é o ponto de referência? Ele está sendo rotacionado em relação a que ponto? Ele está sendo rotacionado em relação à origem do sistema de coordenadas, tá? Se a gente não coloca, então, um ponto de referência, a rotação ocorre em relação à origem do sistema de coordenadas. Aí a gente pode exibir o sistema de coordenadas para perceber isso daí. Bom, pessoal, se a gente não quiser fazer a rotação tomando como referência a origem do sistema de coordenadas, e a gente quiser escolher um ponto, por exemplo, este ponto E aqui, que a gente já tinha criado, a gente pode usar a segunda sintaxe que aparece aqui, que apareceu aqui, né? Então, vou digitar girar, as 3 primeiras letras de um comando já é suficiente para o GeoGebra sugerir, né, quais são as sintaxes ali existentes. Então, vou selecionar a segunda sintaxe, girar, objeto, ângulo, ponto. Agora a gente pode escolher o ponto de referência, tá? O objeto continua sendo Q1, o ângulo é o alfa, né, que é o nome do controle deslizante. Aperta Tab e o ponto agora é o E. Tecla Enter e pronto, a gente tem um resultado aqui. Então agora o objeto vai girar em torno do ponto E e não em torno da origem do sistema
de coordenadas.